Sempre acreditei que o amor de mãe fosse incondicional, algo sagrado, puro, inquebrável, um laço que resistiria a tudo. Mas quando olhei para o rosto de Viviane naquela tarde, não vi amor em seus olhos. Vi cálculo, vi expectativa, vi algo que nunca havia notado antes, ou talvez que sempre me recusei a ver. Uma predadora disfarçada de protetora. Preparei seu chá favorito, ela disse, sorrindo como se nada estivesse acontecendo, colocando a caneca de porcelana à minha frente. Agradeci com um aceno enquanto um arrepio percorria minha espinha. O chá de camomila com mel exalava um aroma familiar, mas havia algo ali, uma nota dissonante, um cheiro quase imperceptível que não deveria estar presente. Ou talvez fosse apenas meu instinto me alertando após 29 anos de sinais sutis que eu ignorei. Minha mãe se distraiu quando seu celular tocou. Ela se virou para atender, dando-me aqueles poucos segundos preciosos de que eu precisava. Com um movimento rápido e silencioso, troquei as canecas. A minha, intocada, agora estava do lado dela. A dela, ainda quente e cheia até a borda, à minha frente. Ela se voltou para mim com aquele sorriso que não alcançava seus olhos. Não vai beber, Hilda? Levei a caneca aos lábios e fingi um pequeno gole, observando atentamente sua reação. O alívio em seu rosto foi tão sutil quanto o veneno que ela tentou me dar, mas eu o vi claramente. Depois de uma vida inteira sendo testada por Viviane, aprendi a ler cada microexpressão de seu rosto. Está delicioso. Menti, colocando a caneca de volta na mesa de centro. Naquele mesmo dia, menos de uma hora depois, vi os primeiros sinais. Ela ficou pálida, começou a suar frio. Seu namorado, César, um homem 20 anos mais jovem que ela, com olhos que sempre me avaliavam como um item em leilão, riu quando a viu segurar a barriga com desconforto. O que foi, amor? Teu chá favorito não te caiu bem hoje? Ele perguntou, com um tom debochado que revelava mais do que escondia. Foi nesse momento que tive certeza. Não estava imaginando coisas. Não estava sendo paranoica. A mulher que me deu a vida tinha acabado de tentar tirá-la de mim. E assim começou minha verdadeira história de sobrevivência. Não contra estranhos ou perigos externos, mas contra a pessoa que deveria ser meu porto seguro. Minha própria mãe. Para entender como chegamos a este ponto, preciso voltar ao princípio. Nasci em São Luís do Maranhão, filha única de Viviane Mendonça, uma mulher bonita e ambiciosa que sempre sonhou com mais do que a vida lhe oferecia. Meu pai estava ausente da equação desde antes do meu nascimento, um tema sobre o qual Viviane mantinha um silêncio calculado, dizendo apenas que ele não merecia conhecer a filha que tinha. Cresci com essa ausência, mas ela nunca foi tão dolorosa quanto a presença sufocante de minha mãe. Viviane não era como as outras mães que conheci. Não havia abraços espontâneos, elogios sinceros ou apoio incondicional. Em vez disso, havia regras. Inúmeras, inflexíveis e inexplicáveis regras. Os copos na mesa tinham que estar perfeitamente alinhados. O silêncio durante as refeições era obrigatório. Minhas notas na escola precisavam ser perfeitas. Meu quarto deveria estar imaculado a qualquer momento do dia. E, acima de tudo, eu nunca deveria questionar suas decisões. Mãe sabe o que é melhor para você. Era o mantra que ela repetia sempre que eu tentava expressar uma opinião contrária à dela. Quando eu tinha 7 anos, nos mudamos para o interior de São Paulo. Foi uma decisão repentina, explicada apenas com um vago "vamos ter oportunidades melhores lá". Deixamos para trás a única família que eu conhecia, minha avó materna, já idosa e frágil, que nunca mais tornei a ver em vida. Na pequena cidade de São João da Boa Vista, minha mãe conseguiu emprego como secretária em um escritório de advocacia. Vivíamos em uma casa modesta, mas ela fazia questão de manter as aparências. Nossos móveis eram simples, mas polidos até brilhar. Nossas roupas não eram caras, mas sempre estavam impecáveis.
E nossa vida social era cuidadosamente orquestrada para criar uma imagem de perfeição. Foi ali, longe da terra onde nasci, que percebi a natureza verdadeira da minha relação com Viviane. Ela não me criava, ela me moldava. Cada aspecto da minha existência era cuidadosamente controlado para refletir bem nela. Eu não era uma filha, era uma extensão de seu ego. Na escola, eu era quieta, observadora. Aprendia rápido e tinha boas notas, não por ambição própria, mas porque as consequências de fracassar eram severas demais para arriscar. Enquanto outras crianças eram consoladas quando traziam notas baixas, eu era punida com silêncios prolongados, olhares de decepção e frases cortantes que diminuíam minha autoestima. Você me envergonha, dizia ela ao ver um 8 em vez de um 10 em minha prova de matemática. Oja, diz, as pessoas vão pensar que não te crio direito. Aos poucos, fui percebendo um padrão perturbador. Viviane parecia ressentir meus pequenos sucessos, como se cada conquista minha fosse uma ameaça velada ao seu próprio valor. Quando ganhei um concurso de redação na quarta série, sua reação não foi de orgulho, mas de desdém. Não é grande coisa. A competição deve ter sido fraca. Ainda assim, ela fazia questão de exibir meus troféus e certificados para as visitas, contando como tinha incentivado meu talento desde cedo. Sua narrativa pública era completamente diferente da realidade que vivíamos entre quatro paredes. Na adolescência, as coisas pioraram. Meu corpo começou a mudar, e com ele veio uma atenção que Viviane claramente desprezava. Quando tinha 15 anos, um garoto da minha sala passou a me acompanhar até em casa. Ele era gentil, tímido e me fazia sentir vista de uma forma que nunca experimentei antes. Viviane o expulsou de nossa casa na terceira visita, acusando-o de más intenções e a mim de ser ingênua demais. Depois que ele saiu, ela me encarou com uma frieza que me gelou até os ossos. Você ainda não percebeu que os homens só querem uma coisa? Disse ela, me avaliando de cima a baixo. E você está facilitando tudo para eles, se vestindo assim. Eu usava jeans e uma camiseta simples. Nada provocativo, nada diferente do que qualquer outra garota da minha idade usaria. Mas nos olhos dela, eu estava sempre fazendo algo errado, sempre ameaçando a imagem perfeita que ela queria projetar. Foi nessa época que comecei a planejar minha fuga. Não de forma dramática, com mochilas na calada da noite, mas metódica, calculada, construindo uma vida interior que ela não poderia controlar e traçando um caminho para minha independência. Estudei mais do que nunca, não para agradá-la, mas para garantir minha liberdade futura. Economizei cada centavo que ganhava com pequenos trabalhos depois da escola. Aprendi a esconder meus verdadeiros pensamentos, desejos e planos atrás de uma máscara de obediência que apaziguava o ego frágil de minha mãe. Aos 18 anos, prestei vestibular para a farmácia em Sorocaba. Quando a tal aprovação veio, Viviane tentou me convencer a ficar, a estudar algo mais próximo de casa. Você não vai sobreviver sozinha lá fora. O mundo é perigoso para meninas ingênuas como você. Pela primeira vez em minha vida, enfrentei-a diretamente. Eu vou, disse com uma certeza que desconhecia possuir. Já sou maior de idade e essa é minha decisão. Saí de casa com uma mala velha, um notebook de segunda mão que comprei com minhas economias e a determinação ferrenha de nunca mais permitir que alguém controlasse minha vida como ela havia feito. Os primeiros anos foram difíceis. Dividir apartamento com desconhecidas, trabalhar como caixa em uma drogaria para pagar as contas, estudar nas horas vagas entre turnos. Viviane ligava ocasionalmente, mais para verificar se eu havia fracassado do que por preocupação genuína. A satisfação em sua voz era palpável quando eu mencionava alguma dificuldade. Você sempre pode voltar para casa, dizia ela com falsa doçura. Eu te avisei que seria difícil, mas eu não voltei. Em vez disso, me formei.
Consegui um estágio em uma pequena farmacêutica e, em pouco tempo, fui efetivada. Trabalhava com determinação quase obsessiva, canalizando toda a energia que antes usava para sobreviver à minha mãe em construir uma carreira. Aos 27 anos, já era coordenadora de uma linha de produtos naturais que vinha ganhando destaque no mercado. Tinha meu próprio lugar. Um sobrado simples, mas meu, em um bairro tranquilo de Sorocaba. Após quase uma década mantendo Viviane à distância, com visitas esporádicas e telefonemas curtos, eu finalmente sentia que estava construindo uma vida que era verdadeiramente minha. Foi então que ela reapareceu, como uma tempestade no horizonte, trazendo consigo as nuvens escuras que eu ingenuamente acreditei ter deixado para trás. Tudo começou com um telefonema numa terça-feira de abril. Já fazia quase 5 meses desde nosso último contato. O habitual cartão de Natal que eu enviava e a ligação breve de agradecimento que recebia em retorno. Filha? A voz dela soava diferente, mais suave, quase vulnerável. Um tom que eu não reconhecia. Mãe? Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa, um suspiro ensaiado. Estou me mudando para Sorocaba. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Depois de anos construindo uma vida longe dela, Viviane estava vindo para minha cidade, para meu espaço. Por quê? Foi tudo o que consegui dizer. Conheci alguém especial. Ela respondeu, com uma nota juvenil na voz que soava completamente artificial para uma mulher de 54 anos. César é arquiteto. Ele recebeu uma proposta de trabalho aí e... Bem, estamos juntos agora. César. O nome ficou suspenso entre nós como um presságio. Eu nem o conhecia, mas já sentia uma aversão instintiva. Qualquer homem que escolhesse minha mãe como parceira provavelmente tinha seus próprios demônios para combater. Que... Ótimo, respondi, tentando soar sincera. Quando vocês chegam? Na próxima semana. Já alugamos uma casa no bairro Jardim Europa. É perto de você, não é? Meu estômago se contraiu. Jardim Europa era a menos de 10 quarteirões do meu bairro. Perto demais. Sim, relativamente perto, confirmei, lutando contra o pânico crescente. Olha, estou com uma reunião agora. Podemos conversar depois? Era uma mentira, e parte de mim suspeitava que ela sabia disso. Mas Viviane concordou com uma docilidade atípica e desligou, prometendo me visitar assim que estivessem instalados. Após o telefonema, fiquei imóvel na cozinha de minha casa, tentando processar o que aquilo significava. Minha mãe, a mulher que havia controlado e sufocado cada aspecto da minha infância e adolescência, estaria agora, a minutos de distância, com um namorado novo, querendo fazer parte da minha vida novamente. Por que agora? Por que aqui? As perguntas giravam em minha mente enquanto a ansiedade crescia como uma onda. Anos de terapia haviam me ajudado a compreender a natureza tóxica do meu relacionamento com Viviane, a identificar os padrões de manipulação e controle que ela exercia. Eu havia aprendido a estabelecer limites, a manter distância emocional e geográfica, e agora, tudo isso estava ameaçado. Liguei para Júlia, minha única amiga verdadeira em Sorocaba. Conhecemo-nos na faculdade e, ao contrário das amizades superficiais que tive ao longo da vida, sempre limitadas pelo medo que Viviane instilou em mim sobre confiança, Júlia conhecia minha história, toda ela. Ela está vindo morar aqui? A voz de Júlia transmitia a mesma preocupação que eu sentia. Com um namorado novo? Sim. Algum cara chamado César. Aparentemente é arquiteto. Isso é estranho. Depois de todo esse tempo, de repente ela decide se mudar para essa mesma cidade que você? O ceticismo de Júlia validava minhas próprias suspeitas. Não era paranoia. A situação era genuinamente suspeita. Talvez seja uma coincidência, sugeri, sem acreditar nas minhas próprias palavras. Talvez esse César realmente tenha conseguido um trabalho aqui e... Hilda!
interrompeu Júlia, com a franqueza que era sua marca registrada. Você alguma vez conheceu uma coincidência envolvendo sua mãe que não fosse cuidadosamente planejada por ela? Ela estava certa, é claro. Nada na vida de Viviane acontecia por acaso. Cada movimento era calculado, cada decisão tinha um propósito. E agora, por algum motivo que eu ainda não compreendia, ela havia decidido que precisava estar perto de mim novamente. O que eu faço? Perguntei, sentindo-me subitamente pequena, como a criança que uma vez fui, assustada com o olhar de desaprovação de minha mãe. Primeiro, respire, disse Júlia, com a calma que sempre invejei. Você não é mais aquela garotinha indefesa. Você construiu uma vida, tem seu espaço, sua independência. Ela só terá o poder que você permitir que ela tenha. Passei a semana seguinte em um estado de ansiedade constante, oscilando entre preparar-me para o pior e tentar convencer a mim mesma de que estava exagerando. Talvez Viviane tivesse mudado. Talvez os anos tivessem suavizado suas arestas, diminuído sua necessidade de controle. Talvez este César fosse uma boa influência. No sábado, a campainha tocou. Respirei fundo antes de atender, ensaiando um sorriso que espero ter parecido genuíno quando abri a porta. Viviane estava lá, mais magra do que me lembrava, com o cabelo castanho agora salpicado de fios grisalhos, mas tingido em um tom artificial de loiro que não combinava com seu tom de pele. Ao lado dela estava César, e meu coração afundou ao vê-lo. Ele era jovem, muito jovem. No máximo 35 anos, pelo menos 20 anos mais novo que minha mãe. Alto, com um físico que sugeria horas na academia, cabelo escuro meticulosamente penteado e um sorriso que não alcançava seus olhos escuros e calculistas. Ele me avaliou de cima a baixo quando nos apresentamos, um olhar que me fez querer cruzar os braços sobre o peito. Então, você é a famosa Hilda, disse ele, com uma voz que tinha aquela qualidade sedosa que imediatamente me fez desconfiar. Sua mãe fala muito de você. Duvidei que fossem coisas boas. Convidei-os a entrar, observando como os olhos de Viviane percorriam cada centímetro da minha casa, avaliando, julgando, contabilizando. Vi o brilho de surpresa e... seria inveja? Quando ela notou a decoração elegante, mas discreta, os móveis de qualidade, os pequenos luxos que eu havia me permitido após anos de trabalho duro. Que lugar encantador, comentou ela, com um tom que sugeria o oposto. Não imaginei que uma coordenadora de produtos ganhasse tão bem. O velho padrão. Um elogio seguido de uma alfinetada, tão sutil que qualquer reação minha pareceria exagerada aos olhos de um observador externo. Mas eu conhecia o jogo. Havia crescido com ele. Investi bem. Respondi simplesmente. E vocês? Já estão instalados? A conversa fluiu com aquela falsidade educada que caracteriza reuniões entre pessoas que prefeririam estar em qualquer outro lugar. Viviane falou sobre a casa que haviam alugado. César mencionou vagamente projetos promissores na cidade. E eu mantive um sorriso congelado enquanto servia café e biscoitos que mal foram tocados. Foi quando eles estavam de saída que Viviane fez a primeira jogada do que eu ainda não sabia ser um jogo muito mais sombrio. Poderíamos fazer um almoço no próximo fim de semana. Na nossa casa, sugeriu ela, com aquele tom que tornava impossível recusar sem parecer rude. Para celebrar este novo começo. Antes que eu pudesse encontrar uma desculpa, César acrescentou: e talvez você pudesse nos ajudar com algumas dúvidas. Estamos pensando em investir em imóveis aqui. E ouvi dizer que você conseguiu ótimas condições na compra desta casa. O pedido parecia inocente, mas algo na forma como ele olhou para Viviane após dizer isso acendeu um alarme em minha mente. Era um olhar cúmplice, como se compartilhassem um segredo. Claro, respondi, decidindo jogar junto por enquanto. Será um prazer. Quando fechei a porta após sua saída, encostei-me nela e respirei fundo. A sensação de desconforto não havia diminuído.
Pelo contrário, tinha se intensificado. Havia algo naquele casal improvável que não parecia certo. Algo além da diferença de idade, além do passado complicado que compartilhava com minha mãe, algo calculado, algo perigoso. E eu estava certa. Nas semanas seguintes, Viviane e César tornaram-se uma presença constante em minha vida. Visitas inesperadas, convites insistentes, ligações frequentes. A princípio, mantive minha guarda alta, mas havia algo desconcertante na nova versão de minha mãe. Mais suave, mais atenciosa, quase maternal. Ela trazia pequenos presentes, um bolo que sabia ser meu favorito, um livro de um autor que eu havia mencionado gostar, uma planta para alegrar sua varanda. Gestos que, vindos de qualquer outra pessoa, pareceriam simplesmente gentis, mas que de Viviane me deixavam profundamente desconfiada. César, por sua vez, parecia genuinamente interessado em minha carreira. Fazia perguntas sobre a empresa onde eu trabalhava, sobre o mercado farmacêutico, sobre minhas responsabilidades como coordenadora. Novamente, conversas que seriam normais em outro contexto, mas que me faziam sentir como se estivesse sendo estudada, analisada. Compartilhei minhas preocupações com Júlia durante um de nossos cafés semanais. Eles estão sendo gentis demais, expliquei, ciente de como isso soava. Sei que parece loucura desconfiar de gentileza, mas conheço minha mãe. Ela nunca faz nada sem um motivo ulterior. Júlia mexeu seu cappuccino pensativamente. Talvez ela esteja tentando consertar as coisas? Pessoas mudam, Hilda. Ela está mais velha. Talvez tenha percebido seus erros. Queria acreditar nisso. Uma parte de mim, aquela criança que ainda buscava desesperadamente a aprovação materna, queria que fosse verdade. Que Viviane tivesse evoluído, que estivesse genuinamente buscando uma reconciliação. E esse César? Perguntou Júlia. O que você acha dele? Franzi a testa, tentando articular a sensação incômoda que ele me causava. Há algo artificial nele, como se estivesse representando um papel. E a forma como ele olha para minha mãe. Parei, buscando as palavras certas. Não é amor, Júlia. É como se ela fosse um meio para um fim. Um golpista? Sugeriu Júlia, verbalizando o que eu temia. Talvez. Mas se for isso, o que ele espera conseguir dela? Minha mãe nunca foi rica. Deixamos a questão em aberto, mas a sensação de que algo estava errado continuou a crescer. Pequenos detalhes começaram a se acumular. César perguntando casualmente sobre meu salário, sobre o valor do meu imóvel. Viviane mencionando como seria bom se eu pudesse ajudá-los com a entrada de uma casa própria. Comentários sobre como eu não tinha responsabilidades familiares e poderia facilmente ajudar financeiramente. Então, numa manhã de domingo, recebi uma ligação inesperada do escritório. Um problema com a formulação de um dos produtos que supervisionava exigia minha presença imediata. Cancelei um almoço planejado com Viviane e César e fui direto para a PIJ empresa. O problema foi resolvido mais rápido do que o previsto. Uma questão de rotulagem que, embora importante, não justificava o tom de urgência usado pelo estagiário que me ligou. Quando tentei ligar para ele para discutir seus protocolos de comunicação, descobri que o número era temporariamente indisponível. Uma sensação de inquietação se instalou em meu peito. Voltei para casa mais cedo do que havia informado a minha mãe, estacionando uma rua abaixo por precaução, que não conseguia explicar nem para mim mesma. Quando me aproximei de casa, vi o carro de César estacionado na frente. Eles haviam usado a desculpa do almoço cancelado para vir até minha casa na minha ausência? Com que propósito? Em vez de confrontá-los imediatamente, decidi observar. Aproximei-me silenciosamente, contornando a casa até os fundos, onde a porta da cozinha tinha uma pequena janela de vidro. O que vi através dela congelou meu sangue. César e Viviane estavam em meu escritório, um cômodo que eu mantinha sempre trancado, onde guardava documentos importantes, meu computador de trabalho e objetos de valor. De alguma forma, haviam conseguido entrar.
César fotografava documentos com seu celular enquanto Viviane remexia nas gavetas. Afastei-me rapidamente, o coração batendo descompassado. Sem fazer barulho, voltei ao meu carro e dirigi até a casa de Júlia, as mãos tremendo no volante. Eles estavam vasculhando meus documentos, disse a ela assim que me deixou entrar, fotografando tudo, como se procurassem algo específico. Júlia me serviu um copo de água e me fez sentar. Você precisa chamar a polícia? Balancei a cabeça. E dizer o quê? Que minha mãe e o namorado dela entraram na minha casa? Eu dei uma chave reserva para ela há 2 semanas, quando ela ofereceu regar minhas plantas durante uma viagem de trabalho. Tecnicamente, não é invasão. Mas eles estavam vasculhando seus documentos, Hilda. Isso não é normal. Ela estava certa, é claro. Mas algo me impedia de envolver as autoridades. Não apenas o constrangimento de expor um conflito familiar, mas também a dolorosa consciência de que, se Viviane estava envolvida em algo ilícito, eu seria responsável por enviá-la para a prisão. Apesar de tudo, ela ainda era minha mãe. Preciso descobrir o que eles estão planejando primeiro, decidi. Preciso ter certeza. Júlia discordou veementemente, mas acabou respeitando minha decisão. Voltei para casa horas depois, fingindo não saber de nada. A casa estava vazia, sem sinais de que alguém havia estado lá, exceto por pequenos detalhes. Uma cadeira ligeiramente fora do lugar, uma gaveta não completamente fechada. Verifiquei meus documentos cuidadosamente. Nada parecia estar faltando, mas era evidente que haviam examinado tudo. Escrituras, extratos bancários, apólices de seguro, documentos da empresa. Na semana seguinte, agi normalmente. Encontrei-me com Viviane e César para o jantar que eles insistiram em marcar, conversamos sobre amenidades, e eu fingi não notar os olhares que trocavam quando achavam que eu não estava observando. Foi durante esse jantar que César mencionou casualmente um investimento imobiliário que exigia um fiador de confiança. Quando sugeri que Viviane poderia assumir esse papel, ele riu como se eu tivesse contado uma piada particularmente engraçada. Sua mãe? Disse ele com desdém mal disfarçado. Não, precisamos de alguém com. Bem, com um histórico financeiro mais sólido. A implicação era clara. Eles queriam que eu assumisse algum tipo de responsabilidade financeira por eles. A pergunta era: por quê? Que tipo de esquema estavam planejando? Instalei discretamente câmeras de segurança em minha casa, pequenas, quase imperceptíveis, posicionadas estrategicamente nos cômodos principais e especialmente no escritório. Também passei a gravar todas as nossas conversas usando um aplicativo no celular. Se estavam tramando algo contra mim, eu precisava de provas. Foi exatamente uma semana depois que Viviane apareceu sozinha na minha porta em uma tarde de sábado, carregando uma bandeja com 2 xícaras de chá. Preparei seu chá favorito, disse ela, com aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. O mesmo sorriso que usava quando eu era criança, e ela dizia: "Isso vai doer mais em mim do que em você", antes de um castigo particularmente severo. Havia algo errado com aquele chá. Eu sabia disso no momento em que o aroma chegou às minhas narinas. Um cheiro quase imperceptível, diferente, sob as notas familiares de camomila e mel. Um cheiro que ativou todos os meus alarmes internos, todos os instintos de autopreservação que desenvolvi ao longo de uma vida com Viviane. Quando ela se distraiu com o celular, troquei as xícaras. Um movimento rápido, silencioso, que ela não percebeu. E então fingi beber, observando com horror disfarçado enquanto ela sorria, satisfeita ao me ver levar a xícara aos lábios. 1 hora depois, os primeiros sinais apareceram. Viviane estava pálida, suando, visivelmente desconfortável. César chegou. Ele aparentemente estava esperando no carro e entrou sem bater, como se fosse esperado. Ao ver Viviane segurando a barriga, ele riu. Uma risada fria, zombeteira. "O que foi, amor? Teu chá favorito não te caiu bem hoje?"
O choque em seus olhos quando percebeu o que havia acontecido foi rapidamente substituído por raiva. Uma raiva que ela tentou esconder, mas que vi claramente nos dedos que se crisparam, no maxilar que se contraiu. Acho que estou com alguma indisposição, disse ela, tentando manter a compostura. Talvez seja melhor irmos embora. César a ajudou a levantar-se, lançando-me um olhar avaliador que me fez sentir como se estivesse sendo recalculada em alguma equação obscura em sua mente. Quer que eu chame um médico? Ofereci, mantendo a fachada de preocupação filial. Não! A resposta veio rápida demais. Quero dizer, não é necessário. Só preciso descansar. Quando saíram, fiquei imóvel na sala, a mente fervilhando. Minha própria mãe havia tentado me envenenar. Não havia outra explicação. E César sabia. Era cúmplice. Talvez até o mentor do plano. A pergunta que martelava em minha mente era: por quê? O que eles ganhariam com isso? Não precisei esperar muito pela resposta. No dia seguinte, não fui trabalhar. Em vez disso, recolhi cuidadosamente a xícara que Viviane havia usado, preservando o resíduo do chá no fundo. Envolvi-a em um saco plástico hermético e levei-a até Ricardo, um amigo bioquímico que conheci durante a faculdade e que agora trabalhava em um laboratório de análises toxicológicas. Preciso saber o que tem nisso, expliquei, sem entrar em detalhes sobre como obtive a amostra. Ricardo era discreto o suficiente para não fazer muitas perguntas, especialmente depois que mencionei a possibilidade de estar sendo envenenada. Vou analisar hoje mesmo, prometeu ele. Te ligo assim que tiver os resultados. Enquanto aguardava, verifiquei as gravações das câmeras que instalei. Nos últimos dias, não havia registro de novas invasões à minha casa, mas observei algo perturbador nas filmagens mais antigas. César examinando meticulosamente meus documentos pessoais, tirando fotos detalhadas da escritura da minha casa, dos extratos bancários, até mesmo de minha certidão de nascimento. A ligação de Ricardo veio no final da tarde. Hilda, tem certeza que quer saber o que encontrei? Seu tom grave confirmou minhas piores suspeitas. Tenho. A amostra continha uma concentração significativa de benzodiazepínicos, provavelmente dissolvidos no líquido, em dose suficiente para causar sonolência extrema, confusão mental e, dependendo da pessoa, até mesmo um estado semicomatoso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Benzodiazepínicos. Sedativos potentes que, se combinados com álcool ou em doses altas, poderiam ser letais. Obrigada, Ricardo. Vou tomar as providências necessárias. Hilda, você deveria ir à polícia. Vou pensar nisso. Respondi, sem compromisso. A verdade era que precisava de mais provas antes de envolver as autoridades. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava revivendo cada interação com Viviane e César nas últimas semanas, cada pergunta aparentemente inocente, cada visita inesperada. O padrão estava ali, esperando para ser reconhecido. Eles estavam coletando informações, preparando algo. Pela manhã, tomei uma decisão. Se eles queriam jogar, jogaríamos, mas nas minhas regras. Liguei para Viviane, fingindo preocupação. Mãe, como você está? Fiquei preocupada depois de ontem. Houve uma pausa, como se ela estivesse recalibrando sua abordagem. Estou melhor, filha, respondeu com uma suavidade estudada na voz. Acho que foi só algo que comi mais cedo. Que bom. Escuta, tenho pensado sobre o que César comentou sobre aquele investimento. Quase pude sentir o interesse súbito do outro lado da linha. Sim? Talvez possamos conversar sobre isso. Tenho algumas economias que poderiam ser aplicadas de forma mais produtiva. Claro, claro! A empolgação em sua voz era palpável. Por que não vem jantar aqui amanhã? Podemos discutir os detalhes. Concordei, desligando com a certeza de que a isca havia sido lançada. Eles morderiam, e eu finalmente descobriria o que estavam planejando.
No dia do jantar, cheguei na casa de Viviane e César com duas coisas: um gravador ativado no bolso e a firme determinação de expor qualquer esquema que estivessem tramando. A casa alugada era ampla, decorada com um luxo que parecia desproporcional ao que eu sabia da situação financeira de minha mãe. César abriu a porta com um sorriso que não alcançava seus olhos predatórios. Hilda, que bom que pôde vir. Viviane apareceu logo atrás dele, vestindo um traje que parecia jovem demais para ela, como se tentasse competir com uma imagem que existia apenas em sua mente. Filha, cumprimentou-me, com um beijo de leve no rosto que deixou um vestígio de batom em minha bochecha. Um gesto calculado para parecer afetuoso para observadores externos. O jantar foi elaborado, certamente preparado por um serviço de catering e não pelas mãos de minha mãe, que nunca demonstrou talento ou interesse pela culinária. A conversa fluiu superficialmente até o momento em que César, após servir uma terceira taça de vinho que eu fingia beber, mencionou aquele assunto. Então, Hilda, sua mãe mencionou que você estaria interessada em nosso empreendimento imobiliário. Assenti, assumindo uma expressão de interesse ingênuo. Sim, parece promissor, mas confesso que não entendo muito de investimentos. Como funcionaria exatamente? César trocou um olhar com Viviane antes de prosseguir. É bastante simples, na verdade. Estamos adquirindo um terreno para a construção, mas precisamos de um apoio adicional para garantir o financiamento. Que tipo de apoio? Um fiador, explicou ele, com um sorriso que pretendia ser tranquilizador, mas tinha algo de predatório. Alguém com bom crédito e, preferencialmente, com um imóvel próprio como garantia. E vocês pensaram em mim. Quem melhor que família? Interveio Viviane, com falsa doçura. É praticamente livre de risco para você. Só precisamos da sua assinatura em alguns documentos. Que documentos seriam esses? Perguntei, mantendo o tom inocente. Uma procuração, disse César casualmente demais. Para agilizar o processo, sabe? Assim não precisamos te incomodar com cada etapa burocrática. Uma procuração. Era isso. Eles queriam minha assinatura em um documento que daria a eles poderes legais sobre meus bens. O envenenamento tentado por Viviane provavelmente visava me deixar incapacitada temporariamente, confusa o suficiente para assinar sem questionar, ou talvez até mesmo simular minha assinatura enquanto eu estivesse inconsciente. Mantive a expressão neutra, enquanto por dentro meu estômago se contorcia com a traição. Entendo. E quanto precisariam que eu garantisse? César mencionou uma soma que correspondia aproximadamente ao valor do meu sobrado, uma coincidência que confirmava minhas suspeitas mais sombrias. Parece razoável, concordei, observando o brilho de triunfo nos olhos deles. Podemos verificar os detalhes amanhã? Preciso consultar alguns documentos em casa. Claro, claro, respondeu César, trocando outro olhar com Viviane. Por que não vamos até lá agora? Podemos tomar um café, discutir os últimos detalhes. Entendi imediatamente. Eles não queriam me dar tempo para refletir ou consultar alguém. Queriam fechar o cerco enquanto acreditavam ter minha confiança. Esta noite não vai ser possível, respondi, inventando uma desculpa sobre uma videoconferência importante com clientes internacionais. Mas amanhã estou livre o dia todo. Quando saí da casa deles, sentia-me simultaneamente enojada e estranhamente aliviada. Finalmente tinha clareza sobre o que enfrentava. Não era paranoia, não era exagero. Minha própria mãe e seu namorado estavam ativamente tentando me prejudicar, possivelmente visando se apropriar do meu patrimônio. A pergunta agora era: como provar isso? E mais importante, como detê-los, antes que tentassem algo ainda mais perigoso? A resposta veio após uma noite de planejamento meticuloso com Júlia, que ficou horrorizada ao ouvir a gravação da nossa conversa durante o jantar. Isso é criminoso, Hilda! Exclamou ela, indignada.
Tentativa de envenenamento, fraude. Você precisa ir à polícia agora. Ainda não tenho provas concretas o suficiente. Argumentei. A análise toxicológica não prova que foi Viviane quem colocou os sedativos no chá, e a gravação da conversa não é explícita o bastante para caracterizar fraude. Então, o que pretende fazer? Um plano já estava se formando em minha mente. Arriscado, mas potencialmente eficaz. Vou dar a eles exatamente o que querem, ou pelo menos, o que eles pensam que querem. Na manhã seguinte, preparei cuidadosamente um documento. Não era uma procuração real, não tinha validade legal, mas parecia convincente o suficiente para enganar olhos não treinados. Continha linguagem jurídica apropriada, mas sutilmente alterada para não conferir nenhum poder real. Mais importante, incluía um parágrafo escondido entre jargões legais, que explicitamente reconhecia que o documento era uma armadilha para provar tentativa de fraude. Posicionei câmeras adicionais em minha casa, certificando-me de que cada ângulo da sala e do escritório estivesse coberto. Coloquei o documento preparado em um envelope sobre a mesa do escritório, parcialmente visível, como uma isca tentadora. Quando Viviane e César chegaram, servi café, que eu mesmo preparei na frente deles, sem dar oportunidade para adulterações. A conversa foi tensa, carregada de falsas cordialidades e sorrisos que não alcançavam os olhos. Antes de prosseguirmos, disse eu, mantendo a voz calma, preciso atender uma ligação importante. Se vocês não se importam de esperar alguns minutos, retirei-me para o quarto, deixando-os sozinhos na sala, mas observando atentamente através do aplicativo conectado às câmeras em meu celular. Como previsto, assim que pensaram estar a sós, César fez um gesto para Viviane, que assentiu. Ele se levantou casualmente e caminhou até o escritório, enquanto ela ficava de vigia. Vi claramente quando ele encontrou o envelope, abriu-o e examinou o documento com um sorriso triunfante. Ele tirou fotos com o celular e então o recolocou exatamente como estava, retornando à sala como se nada tivesse acontecido. Dei-lhes mais 5 minutos antes de retornar, desculpando-me pela demora. Onde estávamos? Perguntei inocentemente. Ah, sim. O investimento imobiliário. César assumiu o controle da conversa, explicando com falso entusiasmo os supostos detalhes do projeto. Enquanto isso, seus olhos ocasionalmente se desviavam para o escritório, onde sabia estar o documento que acreditava ser minha ruína. Parece realmente promissor, comentei, fingindo interesse. Mas sabe, tenho pensado. Talvez seja melhor consultar meu advogado antes de assinar qualquer coisa. Só por precaução, você entende. Vi a tensão imediata em seus ombros, o olhar rápido que trocou com Viviane. Claro, claro, respondeu ele forçando um sorriso. Mas te garanto que é tudo perfeitamente padrão. Na verdade, ele fez uma pausa calculada. Por que não assinamos agora mesmo? Trouxe os documentos comigo. Ele retirou da pasta uma pilha de papéis que, tenho certeza, continha uma procuração real e ampla, provavelmente já com minha assinatura forjada em algumas páginas menos importantes, aguardando apenas o toque final nas partes críticas. Sabe, César, disse eu, mantendo a voz casual. Sempre tive curiosidade. Como vocês dois se conheceram? Minha mãe nunca me contou essa história. A pergunta, aparentemente inocente, visava ganhar tempo e observar a dinâmica entre eles. Como esperado, suas versões não coincidiam perfeitamente. Viviane mencionou um encontro casual em um restaurante. César falou sobre uma exposição de arte. Pequenas discrepâncias que revelavam a natureza fabricada de seu relacionamento. Quando finalmente me levantei para buscar uma caneta no escritório, lancei o sinal combinado para Júlia, que esperava do lado de fora. 3 minutos depois, a campainha tocou. Era ela, acompanhada de Marcos, o advogado que havíamos contatado na noite anterior e que havia orientado toda a operação. Desculpem a interrupção, disse Júlia,
entrando como se fosse uma visita casual. Ah, vocês têm companhia. A expressão de Viviane se fechou imediatamente. César tentou manter a compostura, mas era evidente que a presença de testemunhas não estava em seus planos. Na verdade, estávamos de saída, disse ele, recolhendo apressadamente os documentos. Podemos continuar esta conversa outro dia, Hilda. Por que a pressa? Perguntei, com uma frieza que não tentei disfarçar. Não quer que meus amigos saibam sobre o nosso acordo? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de ameaças não verbalizadas. Foi Viviane quem o quebrou, com um sorriso forçado que não escondia o ódio em seus olhos. Realmente precisamos ir, filha. César tem um compromisso importante. Deixei-o sair, observando pela janela enquanto discutiam acaloradamente dentro do carro antes de partirem. Tinha certeza de que voltariam, provavelmente naquela mesma noite, para tentar recuperar o documento falsificado que haviam descoberto em meu escritório. E estava certa. Por volta das 2 da manhã, as câmeras externas capturaram a imagem de César se aproximando sorrateiramente da casa, usando uma chave. Provavelmente uma cópia obtida por Viviane durante suas visitas anteriores. Ele entrou com a confiança de quem acredita estar sozinho e seguro, dirigindo-se diretamente ao escritório. Observei tudo remotamente, do apartamento de Júlia, onde havia me refugiado estrategicamente. Vi quando ele encontrou o envelope, agora substituído por outro contendo uma notificação formal. Esta propriedade está sob vigilância. Suas atividades foram registradas e encaminhadas às autoridades competentes. O pânico em seu rosto foi visível mesmo na gravação de baixa luminosidade. Ele saiu apressadamente, esquecendo-se de trancar a porta em sua fuga. Na manhã seguinte, com todas as provas reunidas, as gravações de áudio e vídeo, a análise toxicológica do chá, os registros de César fotografando meus documentos sem permissão e agora a evidência clara de invasão de domicílio, finalmente me dirigi à delegacia, acompanhada de Marcos. A denúncia formal foi registrada. Invasão de domicílio. Tentativa de fraude. Tentativa de envenenamento. O delegado ouviu meu relato com crescente incredulidade, especialmente quando soube que a principal acusada era minha própria mãe. Casos familiares são sempre os mais difíceis, comentou ele ao final. Mas as provas que a senhora trouxe são contundentes. Os eventos se desenrolaram rapidamente depois disso. Viviane e César foram convocados para prestar depoimento. Minha mãe, confrontada com as evidências, tentou negar tudo, alegando que eu estava mentalmente instável e perseguindo-a por ciúmes de seu novo relacionamento. César, por outro lado, rapidamente percebeu a gravidade da situação e começou a negociar, oferecendo-se para testemunhar contra Viviane em troca de uma pena reduzida. Foi quando descobri a extensão completa do plano. Não era apenas minha casa que eles visavam. Haviam pesquisado minha apólice de seguro de vida, substancial, oferecida como benefício pela empresa onde trabalho. E planejavam me incapacitar permanentemente, talvez até me matar, usando drogas que seriam difíceis de detectar em uma autópsia de rotina. A investigação revelou que César não era arquiteto. Na verdade, tinha um histórico de pequenos golpes e já havia sido investigado anteriormente por fraudes semelhantes contra mulheres mais velhas e vulneráveis. Viviane não era sua primeira parceira nesse tipo de esquema. Era sua vítima mais recente, manipulada para ajudá-lo a atingir um alvo maior, eu. Mas o que mais me chocou foi descobrir que, mesmo após entender que estava sendo usada por César, Viviane continuou com o plano. Talvez por desespero financeiro, talvez por aquele ressentimento antigo que sempre pareceu nutrir contra mim, talvez por uma combinação tóxica de ambos. Ela havia escolhido conscientemente colocar minha vida em risco. 1 mês após a denúncia inicial, fomos convocados para uma audiência preliminar. O Fórum da Comarca de Sorocaba, com sua arquitetura austera,
Parecia o cenário apropriado para o capítulo final desse drama familiar distorcido. Viviane estava lá, sentada ao lado de seu defensor público, a postura ainda orgulhosa, mas os olhos agora opacos, derrotados. César, separado dela, parecia menor sem o charme predatório que antes o envolvia. Apenas um golpista medíocre, enfrentando as consequências de suas ações. O juiz foi direto ao apresentar as acusações. Tentativa de fraude, envenenamento e associação para obtenção de bens de forma ilícita. Os fatos estão documentados de forma inequívoca. Quando me foi dada a palavra, falei brevemente, sem emoção aparente. Sua Excelência, não busco vingança. Busco apenas justiça e a garantia de que não possam fazer a outras pessoas o que tentaram fazer comigo. Viviane não chorou. Não pediu desculpas. Apenas me encarava com aquele misto de frustração e raiva contida que eu conhecia tão bem. O olhar de quem vê seus planos desmoronarem e culpa todos, exceto a si mesma. O juiz determinou que o caso iria a julgamento, negando os pedidos de liberdade provisória devido à gravidade das acusações e ao risco de fuga ou interferência nas investigações. Viviane e César foram levados de volta à detenção, enquanto eu permaneci na sala, observando os últimos ecos daquela relação tóxica que finalmente chegava ao fim. Ao sair do fórum, fui recebida por Júlia, que havia testemunhado tudo em silêncio. Ela me abraçou, sussurrando: "Você tinha razão o tempo todo." Não senti triunfo. Não senti alívio. Apenas um vazio onde antes existia a esperança infantil de um dia receber o amor genuíno de minha mãe. Agora sabia, com uma clareza dolorosa, que esse amor nunca existira. Que para Viviane, eu sempre fui apenas um meio para um fim, uma extensão de seu ego, uma ferramenta para suas ambições frustradas e, por fim, um obstáculo a ser removido. "Vamos para casa", disse Júlia, gentilmente. E eu assenti, deixando para trás o peso de décadas de manipulação e falsidade. Não havia nada mais a dizer, nada mais a esperar. Ao retornar ao meu sobrado naquela noite, tranquei a porta, olhei para minha cozinha vazia, o cenário onde minha mãe havia tentado me envenenar, e finalmente respirei fundo, completamente. Estava em paz. Não a paz que vem da vingança ou da retribuição, mas a paz que nasce da verdade, por mais dolorosa que seja. A paz de finalmente enxergar a realidade, sem os filtros da esperança infantil ou da negação protetora. Viviane nunca me amou como uma mãe deve amar, e talvez nunca fosse capaz disso. Seu narcisismo profundo, sua incapacidade de ver os outros como algo além de extensões de si mesma ou instrumentos para seus objetivos, era uma prisão da qual ela jamais conseguiu escapar. Eu, por outro lado, estava livre. Livre para construir relacionamentos baseados em respeito e afeto genuíno. Livre para viver sem o peso constante da aprovação que nunca viria. Livre para ser quem eu realmente era, sem medo de ofuscar alguém que deveria ter se orgulhado do meu brilho. Peguei uma caneca limpa e preparei um chá de camomila. O verdadeiro, sem adições sombrias. Enquanto o aroma familiar enchia a cozinha, sorri para mim mesma. Não com amargura, não com ressentimento, mas com a serenidade de quem finalmente entende que algumas coisas, como o amor verdadeiro, a paz interior, a dignidade pessoal, não podem ser compradas, roubadas ou forjadas. São conquistadas, preservadas, honradas. E isso, no fim das contas, era algo que minha mãe jamais compreenderia. 6 meses se passaram desde a audiência preliminar. O julgamento foi rápido, considerando a quantidade de evidências que apresentamos. César aceitou um acordo com a promotoria, confessando sua participação e fornecendo detalhes adicionais sobre outros golpes que aplicou no passado. Recebeu uma pena reduzida de 4 anos em regime semiaberto e a obrigação de ressarcir suas vítimas anteriores. Viviane, por outro lado, manteve-se inflexível até o fim.
Não demonstrou arrependimento, não admitiu culpa. Sua defesa tentou argumentar que ela havia sido manipulada por César, que estava sob forte influência psicológica dele. Mas as gravações não mentiam. As análises toxicológicas não mentiam. E os vizinhos, que testemunharam como ela espalhava rumores sobre minha suposta instabilidade mental, também não mentiram. Ela foi condenada a 6 anos em regime fechado por tentativa de lesão corporal grave, associação criminosa e tentativa de estelionato. Durante a leitura da sentença, manteve o olhar fixo em mim, como se eu fosse a culpada por suas escolhas, como se eu tivesse traído a ela e não o contrário. Não comparecia à sua transferência para a penitenciária feminina. Não havia nada mais a dizer, nada mais a sentir. O capítulo Viviane em minha vida estava encerrado, selado pela própria justiça que ela tentou burlar. As semanas após o julgamento foram simultaneamente libertadoras e desoladoras. Libertadoras porque finalmente estava livre da manipulação constante, da expectativa sufocante de aprovação que nunca viria. Desoladoras porque, mesmo sabendo que era o melhor desfecho possível, havia uma tristeza profunda em aceitar que nunca tive e nunca teria o amor incondicional que toda criança merece de sua mãe. Júlia foi meu pilar durante esse período. Ela não tentava me animar com frases feitas ou minimizar minha dor com comparações de quem tinha sofrido mais. Simplesmente estava presente, ouvindo quando eu precisava falar, respeitando meu silêncio quando as palavras faltavam. Foi ela quem sugeriu que eu iniciasse terapia novamente, com uma profissional especializada em relações familiares disfuncionais e traumas de abandono. Você é forte, Hilda, disse ela, durante um de nossos cafés semanais. Mas ninguém precisa carregar isso sozinho. A doutora Eleonora tornou-se uma presença constante em minha vida. Seus olhos gentis nunca demonstravam julgamento quando eu compartilhava memórias dolorosas da infância, padrões tóxicos que só agora, com distanciamento, conseguia identificar claramente. O que mais me assusta, confessei, durante uma sessão particularmente difícil, é pensar que tenho algo dela em mim, que posso me tornar como ela. O simples fato de você temer isso já demonstra que é fundamentalmente diferente de sua mãe, respondeu Eleonora com aquela serenidade que emanava dela. Pessoas com traços narcisistas como Viviane são incapazes de questionar profundamente seus próprios comportamentos, de temer se tornarem prejudiciais aos outros. Aos poucos, fui reconstruindo não apenas minha segurança, mas também minha capacidade de confiar, de me abrir, de permitir que outros se aproximassem sem o medo constante de manipulação ou traição. No trabalho, fui promovida a gerente de desenvolvimento de produtos, um reconhecimento pelo projeto de fitoterápicos que havia liderado com sucesso no ano anterior. Minha equipe era pequena, mas dedicada. 3 pesquisadores e 2 estagiários que eu fazia questão de tratar com o respeito e a valorização que nunca recebi em casa. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto revisávamos os resultados de um teste clínico preliminar, Lucas, o mais jovem dos pesquisadores, sugeriu uma abordagem que não havíamos considerado. Era arriscada, não convencional, mas potencialmente revolucionária. Em outro momento da minha vida, talvez eu tivesse rejeitado a ideia, temendo o fracasso, a exposição. Mas agora, com a clareza de quem sobreviveu ao pior tipo de traição, vi uma oportunidade. Vamos testar, disse, para a surpresa de todos. Se não funcionar, pelo menos saberemos que tentamos algo diferente. O rosto de Lucas se iluminou com um sorriso genuíno. Era o mesmo sorriso que eu tinha aos 22 anos, quando um supervisor confiou em minha capacidade pela primeira vez. E naquele momento, entendi algo fundamental. Eu poderia quebrar o ciclo. Poderia oferecer a outros o que nunca recebi: confiança, apoio, validação sincera. As noites solitárias em casa tornaram-se menos frequentes. Não porque eu temia a solidão,
mas porque escolhi preenchê-las com atividades significativas. Júlia me convenceu a participar de um grupo de leitura, onde conheci pessoas que compartilhavam meu amor por histórias complexas, personagens imperfeitos e finais que nem sempre eram felizes, mas eram honestos. Foi lá que conheci Eduardo, um professor de literatura na universidade local, com olhos gentis e uma risada que parecia vir do fundo da alma. Nossa aproximação foi lenta, cautelosa, especialmente da minha parte, mas havia algo reconfortante na forma como ele respeitava meus limites, como nunca pressionava por mais do que eu estava pronta para oferecer. Em nosso terceiro encontro, quando contei sobre minha mãe e o julgamento, seus olhos não demonstraram pena nem fascínio mórbido, apenas compreensão. Carregamos as cicatrizes do passado, mas elas não precisam definir nosso futuro, disse ele, com uma sabedoria que só vem de quem também conheceu dor profunda. Na primavera seguinte, plantei um jardim na varanda dos fundos, ervas aromáticas, flores resistentes, um pequeno limoeiro. Havia algo profundamente terapêutico em nutrir vida, em ver crescer algo belo a partir de pequenas sementes. Era uma metáfora para minha própria jornada, eu sabia, mas nem por isso menos significativa. Uma tarde, enquanto regava a hortelã recém-brotada, recebi uma carta. Não havia remetente, mas reconheci imediatamente a caligrafia elegante e controlada. Viviane. Por um momento, considerei jogá-la fora sem ler. Qual seria o propósito? Mais manipulação? Mais culpa? Mais tentativas de se justificar? Mas algo me fez abrir o envelope. Talvez curiosidade. Talvez a necessidade de encerramento. A carta era breve. Sem desculpas diretas, sem admissão explícita de culpa. Eu jamais esperaria isso dela. Mas havia algo diferente no tom. Uma ausência da habitual arrogância, uma vulnerabilidade relutante entre as linhas. Espero que um dia você entenda que fiz o que fiz porque acreditava ser o melhor, escreveu ela, em sua tentativa mais próxima de uma justificativa. E espero que, se um dia você tiver filhos, nunca precise escolher entre seu bem-estar e o deles. Não respondi. Não havia necessidade. Aquelas palavras revelavam mais sobre a prisão mental em que Viviane vivia do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Ela ainda acreditava que suas ações eram justificáveis, ainda se via como a vítima da história. Guardei a carta em uma gaveta e voltei ao meu jardim, para as coisas que eu podia controlar, nutrir, fazer florescer. Minha vida continuava, cada vez mais plena, mais autêntica. O fantasma de Viviane já não projetava sombras tão longas sobre meu presente. Eu havia aprendido a lição mais valiosa de todas, que família verdadeira não é definida por sangue ou sobrenomes, mas por respeito, por apoio, por amor que não cobra preços impossíveis. Enquanto o sol se punha sobre meu pequeno oásis verde, ergui a xícara de chá aos lábios. Camomila com mel, preparado por minhas próprias mãos. O aroma era exatamente como deveria ser, puro, reconfortante, seguro. E eu finalmente também era. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!